programa Destaque, hoje especial, nós estamos gravando aqui diretamente do Memorial Padre Cícero, e o programa Destaque de hoje aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza, é com o Dr. Santana. O Dr. Santana é médico e ativista político. O seu nome completo é Manuel Raimundo de Santana Neto, nasceu na cidade de Juazeiro do Norte, Ceará, no dia 29 de abril de 1961. Formado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, Dr. Santana é especialista em saúde da família e saúde pública. É funcionário concursado da Fundação Nacional de Saúde e da Prefeitura de Juazeiro do Norte, onde atuou como médico sanitarista até o ano de 2008. Ativista político da esquerda brasileira e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juazeiro do Norte, o Dr. Santana é reconhecido como uma das maiores lideranças políticas do interior do Ceará. Na cidade de Juazeiro, dedicou a sua vida política à organização do povo, principalmente os setores mais oprimidos da sociedade. Dr. Santana, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no programa Destaque da FGF TV. E a primeira pergunta, eu queria saber um pouco mais da sua vida e como foi que de repente você se tornou político e médico. Como é que esse salto de político para médico e de médico para político? Quero fazer uma saudação a todos os seus telespectadores, dizer da alegria de poder participar desse programa, me honra muito. Eu comecei minha militância política no movimento estudantil. Eu entrei na universidade no ano em que estava havendo um grande movimento estudantil pela refundação da UNE. E, casualmente, a gente começa a defender algumas bandeiras específicas dos estudantes do meu curso, e, a partir daí, a gente começa a ter contato com lideranças de maior expressão e conhecer a dimensão maior da política. Campina Grande era a cidade, e o ano aí era 79, onde começavam a eclodir os movimentos pela anistia, movimentos pela redemocratização do país e pela reconstrução da UNE. E eu me envolvi e me apaixonei pela luta política do movimento estudantil. E como foi a sua chegada a Juazeiro? Você nasceu aqui em Juazeiro, a sua família é de tradição política. Queria que você contasse um pouco mais da sua... Minha família é tradicionalmente uma família que tinha envolvimento com a política local, e, na verdade, todos eles foram sempre dos partidos mais à direita, e eu comecei a militância exatamente pelos grupos de esquerda. E no movimento estudantil fui me consolidando, me formando política e ideologicamente. Posteriormente me transferi de Campina Grande para Fortaleza e vi um movimento estudantil com expressão muito maior, e achei que ali era muito fácil derrubar a ditadura militar que já estava realmente cambaleando das pernas. E fiz parte dos grupos mais radicais do movimento estudantil, me filiei ao PT já em 1980, fiz essa opção partidária e estou vinculado a ela até hoje. Aí veio fazer política em Juazeiro? Vim fazer a construção do partido em Juazeiro, do Partido dos Trabalhadores, me reunia com outros universitários, a gente tinha um núcleo universitário que eram juazeirenses que vinham para tentar construir uma alternativa política em Juazeiro. E depois do movimento estudantil me vinculei ao movimento sindical, no Sindicato dos Servidores Públicos Federais e posteriormente no Sindicato dos Médicos. Entrei na Fundação CESP antiga, fui para a Fundação Nacional de Saúde e já vim como profissional para Juazeiro, e aqui comecei a militar com o movimento popular, com a pastoral do Meio Popular, pastoral da juventude do Meio Popular, e nos vinculamos, construímos, na verdade, um movimento de luta por moradia em Juazeiro. Essa foi a grande primeira bandeira de expressão popular ao qual eu me vinculei e que me tocou profundamente e me fez assim, consolidar a meu sentimento de luta pelos direitos dos setores mais oprimidos da sociedade. Prefeito, eu tenho observado, eu estou aqui, como o senhor sabe, há 2 semanas gravando a minissérie Sedição do Juazeiro, e eu e a minha mulher, nós nos surpreendemos, e com toda a sinceridade, sabe, com a cidade. A gente achou estranho, inclusive, né? Porque a gente passa por muitas cidades e encontra, inclusive a nossa, que é Icapuí, e mesmo a cidade de Fortaleza, onde a gente mora, e a gente encontrou, para nossa surpresa, uma cidade limpa. Eu fiquei admirado, com toda a sinceridade. E, então, eu não vi absolutamente nada, vi a cidade sendo construída, sendo reerguida, porque eu estive aqui já várias vezes, desde 1992,
que eu participei do primeiro seminário da Beata Maria de Araújo para cá, eu tenho acompanhado, realmente fiquei surpreso, nós ficamos surpresos com o crescimento de Juazeiro do Norte. O que se deve, e como é que na sua administração você fez planejamentos que agora é que estão aparecendo, ou você, e quando entrou, já encontrou Juazeiro como está hoje? A gente tem duas explicações para isso. A primeira delas, a cidade estava em um processo de destruição completa. As vias públicas muito danificadas, e a gente teve, na verdade, o município ele tem a dificuldade de sozinho acompanhar o crescimento da cidade, a administração municipal ela não consegue acompanhar o crescimento da cidade, e foi acumulando um passivo muito forte de déficit de infraestrutura, e questão do meio ambiente, da limpeza, tudo isso era um problema muito mais grave. Eu digo e afirmo que ainda é um problema muito sério a questão da infraestrutura de Juazeiro. Nós precisamos ainda recuperar muitas ruas, recuperamos próximo de 198 ruas, Juazeiro tem mais de 1000 ruas e há muito o que fazer. A limpeza pública, a gente saiu da limpeza dos grupos privados e fizemos uma companhia de limpeza municipal que está também se consolidando, está melhorando em relação ao que foi no passado, mas ainda também há muito o que fazer, principalmente na área de capinação. E a gente começou a ordenar os espaços públicos, as feiras que antes ocupavam o leito das ruas, muitas vezes ruas importantes da cidade, a gente num processo de diálogo com os feirantes conseguimos um novo espaço adequado para o comércio, e que não obstruísse as ruas, e essas pessoas foram sendo retiradas progressivamente das ruas. Feiras que ocupavam praças, elas foram também remanejadas para outros locais, também vantajoso do ponto de vista comercial, e ela começa a tomar o aspecto de uma cidade realmente metropolitana, romper com os pequenos problemas da cidade provinciana e assumir esse ar de pequena capital. Juazeiro cresce, apesar dos problemas que ocorreram no passado com outros governos, ela cresce, se consolida como uma economia forte, ela tem uma ascensão e recupera seu posto de destaque na economia do Ceará, e os empresários enxergam Juazeiro hoje como um lugar privilegiado para fazer seus investimentos. E são surpreendidos, muitas vezes, porque eles imaginam um comércio com uma capacidade X, e aí 1 ano, 2 anos depois, eles observam que chegaram aqui a superar em muitas expectativas de venda e de negócio. Um polo industrial de calçado se consolida, inclusive trazendo e importando tecnologia mais avançada na produção de calçado, gerando emprego e fazendo com que agregue outros valores em torno desse polo calçadista. Juazeiro se consolida também, o que é importante, como um grande polo universitário. E o modo de pensar das pessoas, ele começa também a ser diferente, a ter uma nova dinâmica, uma nova visão, um olhar crítico, mais exigente, cobrando, inclusive, com mais vigor do governo municipal do que no passado. Juazeiro começa a ter um canal de televisão local, surge um outro, e isso vai avançando um processo de politização da cidade e fazendo com que o gestor municipal ele se empenhe mais no sentido de atender as grandes demandas que são apresentadas pela população. E a educação dos jovens, a educação que é da área da prefeitura? Da área da prefeitura. Tem sido um investimento grande que a gente fez para melhorar a qualidade do ensino e garantir a alfabetização. No nosso governo, nos 2 anos, a gente conseguiu avançar no conceito e na qualidade do ensino. Fizemos um forte investimento, tanto na qualificação dos professores, apesar de muitos atritos com o sindicato dos professores, Juazeiro paga hoje o melhor salário do interior do Ceará, e em muitos é superior até o da própria capital. A gente investiu também em infraestrutura para que as escolas se tornassem um espaço adequado para os estudantes, investimos no material didático e temos melhorado. No sistema de avaliação do ensino, a gente tem melhorado muito do nosso conceito. E há um longo caminho ainda a ser percorrido. Esse ano a gente está definindo como o ano da educação. Nós iremos fazer 2 novas escolas grandes, vamos fazer 3 novas creches, que são creches grandes, e estamos, paralelo a isso, fazendo parceria com as universidades que vêm para investir em Juazeiro, para que aumentem a oferta dos cursos aqui do nosso município. Temos parceria de estágio com as universidades, onde cedemos nossos espaços para os universitários fazerem a sua parte profissionalizante, e uma troca permanente dos saberes com a universidade também. E a parte cultural?
A parte cultural é uma das maiores riquezas da nossa cidade. Ela, tanto do ponto de vista do nosso artesanato e dos grupos tradicionais que trabalham em Juazeiro, o que seria o nosso folclore, que na verdade ele é um espelho de todo o Nordeste. Juazeiro é uma cidade que ela é povoada a partir de rumeiros de todo o Nordeste brasileiro, e cada estado que vem para Juazeiro, que seus rumeiros se fixam em Juazeiro, eles trazem um pouco da sua cultura, da sua culinária, dos seus hábitos, do seu estado, e faz com que a gente tenha essa diversidade cultural fantástica que se expressa nos calendários culturais, que são assim, riquíssimo e que faz uma vasta programação durante todo o ano no nosso município. O ponto mais forte de Juazeiro, sem dúvida nenhuma, são as festas religiosas, as grandes romarias. Juazeiro tem 3 grandes romarias: a Romaria de Candeias, que é uma romaria que eu acho uma das mais belas do Brasil. E qual é o mês, né? É no mês de fevereiro, ela se inicia no 29 de janeiro e se encerra no dia 2 de fevereiro. E, assim, com uma procissão de velas que faz um espetáculo magnífico no horário noturno. E com muitas pessoas de fora, com todos os juazeirenses participando, é uma coisa bela. Existe a Romaria de Nossa Senhora das Dores, que ocorre no mês de setembro, e a Romaria de Finados. E cada mês, no dia 20, nós temos uma pequena romaria de fiéis do Padre Cícero que comparecem para uma missa. Aliás, várias missas, sendo a mais importante uma que ocorre no horário da manhã, às 6 horas, na Praça do Socorro, que fica completamente lotada de juazeirenses e de rumeiros que vêm reverenciar o Padre Cícero. Então, é assim, uma riqueza do ponto de vista religioso. Todas as noites em Juazeiro, a gente tem as renovações, que é uma tradição que foi implantada pelo Padre Cícero e que a cada ano a família reúne os vizinhos e faz uma reza, uma oração para comemorar mais um ano de convivência, mais um ano onde toda a família está bem, para pedir alguma graça, alguma coisa, e para aquelas atividades convida os amigos e os vizinhos. Praticamente toda noite você encontra renovações em Juazeiro, que às vezes fecha uma rua, tal é o volume de pessoas presentes. Aí você começa a ver outras novidades religiosas, você começa a ver já os evangélicos se reunindo nos cultos, nas praças públicas. Você vai na periferia da cidade, você encontra os terreiros de Umbanda. Então Juazeiro é uma cidade que é fantástica e tem um pedacinho de cada ponto do Brasil. E como é que você está preparando os 100 anos da emancipação de Juazeiro? Os 100 anos de Juazeiro, a gente traçou uma estratégia onde 5 grandes atividades serão e estão sendo já algumas delas realizadas. Atividades no âmbito cultural, incentivo à apresentação dos grupos de tradição, dos grupos folclóricos, das edições literárias, edição de livros novos sobre Juazeiro e sobre o Padre Cícero, e reedições de livros já esgotados. Isso em parceria com o Banco do Nordeste, em parceria com a Universidade Federal também. E um álbum fotográfico, onde a gente vai tentar colocar de um acervo de 10 mil fotos, aquelas melhores que expressam a evolução de Juazeiro durante esses 100 anos. Nós temos um calendário de atividades esportivas, que vai do tradicional jogo de futebol de campo a um campeonato de xadrez, onde a gente quer trazer nomes de expressão nacional, entre outras modalidades esportivas. A gente tem um calendário das atividades artísticas, que aí grandes shows, inclusive de religiosos, como o caso do padre Reginaldo Manzotti, da banda Diante do Trono, e artistas tradicionais do país e renome nacional, e os artistas locais que serão valorizados, desfiles de fanfarras, e uma série de atividades de infraestrutura. Entre essas atividades de infraestrutura, a gente destaca a construção de 1.280 casas do programa Minha Casa Minha Vida, associado a um programa de substituição de casas de taipa por casa de alvenaria e de construção de moradias para as famílias que moram em áreas de risco. Parte desse projeto a gente já executou, mas o ponto que eu destaco como sendo o mais importante será exatamente o momento em que a gente vai começar a entregar as casas do programa Minha Casa Minha Vida.
A ideia é fazer 100 obras, entre obras grandes e obras pequenas, de uma academia popular na praça, para que o jovem, o idoso, possa praticar sua atividade física numa ação de promoção à saúde, a atividades, a construções e edificações maiores, como uma macro-drenagem, que vai beneficiar um dos bairros mais pobres da cidade, que é um investimento de 30 milhões. Algumas obras, evidentemente, elas não serão concluídas no ano do centenário. A Praça do Marco Zero é uma obra de destaque que só deve ficar concluída no outro ano. Estacionamento do Rumeiro, uma obra importante para acolher os rumeiros, que a gente espera concluir até a próxima romaria. E reformas de escola, construção de creches, construção e entrega já de 3 grandes postos de saúde, centros de saúde, com o objetivo de chegar até 10. E, enfim, uma série de obras que são estruturantes para o município, que faz parte de um plano audacioso, de um projeto que visa realmente deixar a cidade com um perfil melhor, com um acolhimento mais completo dos seus moradores. Em relação, por exemplo, ao investimento de empresários em hotelaria aqui, com esses eventos, quando ele está lotado a capacidade, como é que você consegue hospedar essa multidão aqui? Na verdade, todos aqueles que não entendem a realidade de Juazeiro, tem 2 perguntas que provocam uma séria dúvida quanto, será que são realmente 2 milhões de rumeiros que passam por Juazeiro? São 400 mil pessoas por romaria? Como é que essas pessoas vão dormir e vão se alimentar? Existe uma mobilização muito interessante por ocasião das romarias. Muitas famílias têm as romarias como sendo o período da sua safra, a hora da colheita, onde eles conseguem trabalhar, acumular um recurso. Muitas vezes trabalham 8 meses e outras vezes ficam só vivendo de pequenos biscates para se manter. E aí eles oferecem a comida, são montadas diversas barracas para oferecer alimento para os visitantes, os rumeiros, com um custo que é acessível a eles. E os ranchos, que são casas que se transformam em pousadas para abrigar os rumeiros. E alguns são ranchos permanentemente. São dezenas de ranchos, talvez centenas de ranchos que Juazeiro tem. A gente tem uma séria dificuldade, inclusive, de fazer um cadastro da quantidade real de leitos que nós podemos disponibilizar por ocasião das romarias. Mas já começa também, por ocasião desse crescimento da cidade e transformação do nosso município, dessa referência metropolitana e do Nordeste em termos de romaria, a haver um público mais exigente. Daí porque a rede hoteleira ela começa a investir mais. Alguns hotéis estão aumentando, dobrando sua capacidade. Vários outros grupos já se manifestaram e já alguns iniciaram a construção de novos hotéis. E isso aí tem sido parte exatamente dessa mudança do conceito de região metropolitana, da consolidação do polo universitário, da vinda de empresários que vêm movimentados pelo vigoroso polo calçadista, pelo o polo de joias e semijoias que existe em Juazeiro, um polo de confecção que começa a se revigorar e se firmar. Então tem atraído cada vez mais um público mais exigente, com poder aquisitivo melhor, que cobra uma acolhida também de mais qualidade. E a vinda de grandes hipermercados e shopping center para cá, como é que isso está se dando? Isso tem sido uma coisa fantástica. O Juazeiro fez um pequeno shopping que se consolidou rapidamente, e os empresários que não acreditavam na capacidade de consolidação comercial desses pontos... Aí só vai dar certo daqui a 10 anos. Há 10 anos se surpreenderam. Veio o Atacadão, uma grande rede do Carrefour, né, que fez um investimento em Juazeiro e colocou um ponto semelhante ao que existe em Fortaleza. E o que eles propagaram é que dentro de um ano eles viram em muito as suas expectativas superadas. E dizemos, nós subestimamos o investimento em Juazeiro. Isso tem ocorrido no polo universitário, isso tem ocorrido com outros empresários. Quantas universidades vocês têm aqui? Juazeiro, nós temos cursos superiores, eles devem eram 52, eu acredito que já deve estar próximo dos 56. Temos a Universidade Federal, temos a Faculdade Leão Sampaio, que tem vários cursos, é um empreendimento espetacular.
Anhanguera, que está investindo aqui e quer construir uma edificação própria e ampliar os seus cursos, e vários outros cursos menores aqui. A própria Universidade Regional, a UVA também tem cursos em Juazeiro. Cada dia... A Universidade Federal também tem. A Universidade Federal, ela são 8 cursos em Juazeiro, com a previsão de aumentar a sua capacidade em breve. Existe mais 4 cursos a serem instalados em Juazeiro. Inclusive já com curso, com mestrado, que já tem o primeiro mestrado funcionando, e também com perspectiva de ampliação. Você acha que aqui a cidade de Juazeiro ela vai caminhar para onde? Porque a gente tem a impressão, todo dia quando a gente chega aqui, a gente tem a impressão que essa cidade ela vai rapidamente se tornar, e ela está envolvida e vai ser criada aqui uma área metropolitana, né, do Cariri? O governador Cid, foi uma das primeiras atitudes que ele fez, foi criar a região metropolitana do Cariri, que alguns dizem região metropolitana de Juazeiro, que seria o pivô de toda essa movimentação financeira forte. A gente prefere chamar região metropolitana do Cariri, porque entende que as cidades que compõem esse polo, principalmente Juazeiro, Crato e Barbalha, elas formam praticamente um corpo único, se complementam em diversas ações. E essa lógica do governador fez com que ele investisse na descentralização de muitos serviços que só eram encontrados antes na capital. A própria preocupação dele em criar um meio de transporte alternativo, com qualidade e com baixo custo, como o veículo leve sobre trilhos, o trem que o nosso pessoal gosta de chamar do metrô de superfície, o hospital regional, que representa a descentralização da medicina mais sofisticada, com equipamento de altíssima qualidade. E assim outros equipamentos de instituições financeiras, da própria indústria de calçados, que hoje ela investe aqui disponibilizando para o pequeno industrial do ramo de calçado a máquina da mais altíssima tecnologia, com um custo bem acessível para eles. E, enfim, aquilo que era antes um privilégio somente dos grandes centros, Juazeiro começa, a região do Cariri já começa a ter isso disponível e acessível à população. Como é que Juazeiro trata a saúde básica aqui? A gente tem investido muito na saúde básica. Ela tem sido a prioridade do nosso governo. A gente, nesse ano de 2011, hoje, dia 29, a gente está inaugurando o 3º centro de saúde da cidade. Investimos na compra de remédio, na compra de equipamento. Hoje contratamos mais 7 médicos para trabalhar na estratégia de saúde da família. Estamos fazendo um investimento na formação desses profissionais também, na parte da ambulância, para garantir o acesso da população, o socorro imediato nos casos de urgência e emergência. Enquanto não vem o SAMU, Juazeiro comprou, no nosso governo, 9 novas ambulâncias, e a ideia agora é trabalhar com o profissional de saúde para que ele melhore a qualidade do seu trabalho, do seu acolhimento ao paciente. E não só ficar na medicina curativa, mas também fazer a medicina preventiva. A gente, em Juazeiro, está fazendo um programa das academias populares. Nós temos 4 em praças públicas, onde a gente está educando o hipertenso, o diabético, para que ele faça a prática cotidiana do exercício físico como um complemento do seu tratamento e a prevenção daquelas moléstias do aparelho circulatório, da hipertensão arterial, do diabetes, melhora em relação à obesidade, enfim. Inclusive tem um aqui próximo, né, tem um aqui na Praça do Socorro, essa foi a última que foi colocada. Que foi colocada para... Muito bem frequentada, por sinal, e assim, a gente não é só colocar a academia e deixar o equipamento lá. Tem todo um suporte por trás disso, tem os nossos educadores físicos que frequentam essas academias, que organizam os grupos, que orientam quanto à prática do exercício. Prefeito, como você sabe, nós estamos aqui há 10 dias em Juazeiro, fazendo um trabalho nós estamos recontando a história, não só a história da emancipação de Juazeiro, como a chegada do Dr. Floro Bartolomeu da Costa de Juazeiro, que foi um personagem, né, que ficou na história do Ceará e que pouca gente conhece, pouca gente sabe. Eu fiquei surpreendido porque nós trouxemos 30 atores e técnicos, mas aqui mesmo em Juazeiro, o grupo de atores que nos ajudaram aqui, e todo dia nós temos, nesses 10 dias nós já colocamos para trabalhar na minissérie mais ou menos umas 200 pessoas, todos artistas daqui.
E eu fico impressionado como é que todo mundo conhece a história de Juazeiro, né? Todo mundo conta, tem as suas versões, cada um conta um pedacinho, mas é uma cultura que está na boca do popular. O popular sabe da importância da história de Juazeiro. Na sua avaliação, como é que o senhor vê esse trabalho que a gente está fazendo em conjunto aqui com a Prefeitura de Juazeiro? Eu acho que é de grande relevância esse trabalho, porque, embora exista muito aquela situação das famílias tradicionais que conviveram com o Padre Cícero, passar a história para os seus descendentes e uns para os outros, um pouco dessa história vai sempre se perdendo. E a gente sente a necessidade de investir nesse processo de dar conhecimento aos fatos importantes de Juazeiro. O resgate agora das edições dos livros sobre o Padre Cícero faz parte desse processo, mas nem de longe, ao meu ver, se iguala com uma produção cinematográfica, feita com qualidade, feita com um requinte de detalhes, com um rigor histórico importante e necessário para garantir a veracidade dos fatos. O cinema ele é um instrumento privilegiado para se contar as histórias, para a formação cultural das pessoas, inclusive para despertar o sentimento de patriotismo ou de amor ao município em que a gente vive. E a história de Juazeiro ela é muito rica. E eu acho que o tema abordado, ele merece realmente uma minissérie, ele merece um filme, ele merece um destaque mais importante na história do próprio país, porque ele reflete a luta política intensa que acontecia nos diversos estados, onde há uma participação do governo federal, onde há o espaço do governo do estado, e que o município ele termina sendo, o município de Juazeiro, um objeto dessa disputa do poder que ocorre lá nos anos de 1913, 1914. Pois é, a Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, que opera em Fortaleza, o canal Universidade de Fortaleza, resolveu. Nós temos o estudo, a APEC, né, que é a Associação dos Professores da Universidade, que são mestres e doutores. Nós resolvemos recontar a história do Ceará, que a gente precisa deixar como legado para a juventude a história do Ceará. Por que nós decidimos fazê-lo primeiro com a história do Juazeiro? Exatamente por causa do centenário do Juazeiro. Mas depois dessa série, nós vamos continuar, inclusive envolvendo ainda o Padre Cícero, porque nós vamos contar a verdadeira história do Beato José Lourenço, que teve a participação do Padre Cícero, do Dr. Flávio Bartolomeu, e dentro de poucos episódios, mas também é uma história muito bonita. E depois nós vamos contar a história dos outros municípios que um dia qualquer, por um motivo qualquer, se tornaram capital do estado do Ceará, e porque a gente sente realmente muita falta nas escolas primárias e secundárias da história do Ceará verdadeiramente histórica. E a Faculdade Integrada de Fortaleza tem esse objetivo. Eu agradeço muitíssimo a presença do senhor aqui, mas eu vou deixar sobre essa eu vou deixar que você faça as conclusões finais. É que você me chama a atenção para um detalhe que é muito importante. Eu aprendi no movimento estudantil que a história que nos era contada, geralmente era a história da classe dominante. Ela muitas vezes fugia ao ponto de vista da classe trabalhadora, ou dos estudantes, ou do setor que foi oprimido durante aquele determinado momento. E a possibilidade de você fazer o resgate da história 100 anos depois, com total imparcialidade, após uma exaustiva pesquisa, ela pode muitas vezes revelar fatos novos que são de extrema importância e que foram durante muito tempo ou escondidos ou relegados a segundo plano, propositalmente desvirtuados. Então, eu acho fantástica a iniciativa e realmente vem contribuir muito para o debate que se faz sobre Juazeiro. Então, agora o senhor tem um minuto para as suas considerações finais. Bom, eu tenho que agradecer à Universidade Grande Fortaleza por esse trabalho que fez nesse ano do centenário de Juazeiro, destacando a nossa história e dando a oportunidade também de fazer o nosso município mais conhecido para aqueles que são de todo o Ceará e que muitas vezes não tiveram oportunidade de comparecer ainda ao nosso Juazeiro. E eu aproveito a oportunidade para me dirigir de forma especial aos meus conterrâneos juazeirenses
que fazem algum tempo que não vêm à nossa cidade, e aqueles que querem conhecer o nosso município, para aproveitar a oportunidade do nosso centenário. As nossas festas se iniciam do dia 17 de julho ao dia 23 de julho. A festa grande é no dia 22, que é o ano do centenário, que é o dia do centenário, e vocês são todos convidados a comparecer a Juazeiro do Norte, a terra do Padre Cícero Romão. Ok, agradeço muito a sua presença aqui no programa Destaque, que volta na próxima semana com outra personalidade em destaque aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza, que hoje está transmitindo esse programa aqui diretamente do Memorial Padre Cícero. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.